né, dando continuidade ao curso de Mecânica Geral, a gente vai falar ainda de oscilador harmônico hoje, né? E na aula passada, a gente deu foco no oscilador harmônico simples em 2 ou 3 dimensões, e a gente discutiu bastante sobre o oscilador harmônico amortecido. Hoje, o que a gente vai fazer é colocar uma força a mais no problema. Então, a gente vai ser oscilador harmônico forçado, tá? Então, na verdade, quando eu falo forçado, eu poderia falar oscilador harmônico amortecido e forçado, tá? Porque o amortecimento continua aí, tá? E a gente vai trinchar aí o exemplo de uma das forças mais comuns, né, nesse tipo de problema, que é a força senoidal, né, a força periódica, tá? A gente vai discutir ressonância, e depois a gente vai fazer mais algum exemplo de oscilador harmônico forçado, e discutir, né, como que é o movimento da partícula nesse sistema. Tá joia? Então, pessoal, vamos começar aqui discutindo o oscilador harmônico forçado. Seguindo a mesma coisa que a gente discutiu na última aula, tá? Esse problema um pouco mais geral, ele envolve o quê? Ele envolve, além da força da mola e da força de amortecimento do meio, outras forças externas que atuam no sistema, tá? Então, a gente vai escrever, nesse caso, para esse curso, a gente vai focar em forças externas que sejam do tipo só F de T, tá? Ou seja, a força externa não vai poder depender de outra coisa a não ser do tempo, tá? Então, a segunda lei de Newton, obviamente, vai ficar com mx dois pontos é igual a menos bx ponto, que é a força de amortecimento, né? Menos kx, a força da mola, mais forças externas. Tá joia? Por que eu vou tratar de força que depende do tempo apenas? Porque daí eu posso rearranjar a minha equação, né? De novo, usando aqui gama é igual a B sobre 2m e ômega zero é igual a raiz quadrada de K sobre M, né? Eu posso rearranjar essa equação deixando quem tem x de um lado e quem não tem do outro, tá? Então, esse método de resolução ele é válido quando eu consigo separar, então deixar desse lado aqui quem não tem x, tá? Então, por exemplo, se a força dependesse da velocidade ou da posição, eu já não poderia fazer esse tipo de brincadeira aqui, tá? Bom, então eu tenho desse lado aqui a expressão para o oscilador harmônico, né? Com m, a parte da aceleração, velocidade e posição. E do lado de cá, do lado direito, eu tenho a força externa. Então, agora a gente vai precisar achar uma solução para esse problema. Uma forma de resolver isso daí é quebrar o problema em dois, tá? O primeiro termo desse problema é uma solução que eu vou chamar de equação homogênea, que é aquela solução para a equação quando ela é igual a zero, tá? Então, eu vou chamar de XH a solução da equação que a gente fez na aula passada, tá? A homogênea, que ela é igual a zero. Outra é uma solução particular da força externa, ou seja, eu vou chamar de XP, que é uma solução para esse problema, que é igual a meio força externa, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou somar esses dois termos aqui, somo esse termo com esse daqui, de modo que a solução total é isso daqui, ó, XH mais XP, dois pontos, 2 gama XH ponto mais XP ponto, mais ômega zero ao quadrado, XH mais XP, é igual a zero mais meio de força externa. Mais meio não, mais 1 sobre M de força externa. Tá joia? Percebe o seguinte, esse zero aqui não serve para nada, né? Ou seja, se eu chamo de X, dois pontos, X ponto e X, eu volto até essa equação daqui de cima, tá?
Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que a solução total de um oscilador harmônico forçado é a soma da solução daquele oscilador harmônico sem a força externa, ou seja, do caso homogêneo, mais uma solução particular daquela força externa, tá? Vamos entender isso aí um pouquinho melhor, tá? Então, só repetindo, né? Só para a gente não esquecer de qualquer forma, a solução, então, é uma soma dessas duas. E quem são essas duas? Primeiro, a homogênea é aquilo que a gente viu na aula passada, não tem nada diferente, tá? Se gama é menor que ômega zero, eu tenho susamortecido, tá? Onde x de t é igual a c e elevado a menos gama t cosseno de ômega 1 t menos θ, onde ômega 1 eu estou chamando aqui raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado. Se gama é maior que ômega zero, é um amortecimento forte, tá? A solução é aquela que só decai, né? A e menos gama 1t mais b e a menos gama 2t. Tá? Lembrando que gama 1 é maior que é maior que gama 2. Em caso gama é igual a ômega zero, é o amortecimento que eu chamo de crítico, e a solução é d mais et e elevado a menos gama t. Né? Isso daí é da aula passada, né? E a gente lembra que essas condições aqui, né? C e θ, A e B, e D e E, dependem das condições iniciais do meu problema. Tá joia? Bom, então essas daí são as soluções para o caso homogêneo. E a solução particular, pessoal, ela sempre vai ter uma cara da força externa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se a força externa é uma força periódica, é uma força senoidal, por exemplo, é uma força oscilatória, eu vou ter, então, como a solução particular, algo também periódico. Tá? Se eu tenho um polinômio, vou ter um polinômio, e assim por diante. Então, eu tenho que o movimento resultante da força externa, ele sempre tem uma carona aí do como é a força externa, né? Por exemplo, então, se a força externa é um cosseno, a solução particular é uma soma de cosseno e seno, com a mesma frequência, percebe? Então, aqui é ômega, aqui vai ser ômega, aqui vai ser ômega, tá? Porque, para o caso que a gente vai tratar aqui agora, né, esse oscilador harmônico, não faz sentido ele oscilar com uma frequência diferente devido à força externa. Então, vai ser ômega aqui também. Se eu tenho uma força externa do tipo impulso, né, que é uma força que começa e vai para zero logo depois, que é um F0 a menos alfa t, por exemplo, a solução particular vai ser uma constante a menos alfa t também. Tá? Se a força externa é um polinômio, obviamente, a solução particular também é um polinômio. E assim por diante. Tá? Eu dei esses três exemplos aqui, que são três exemplos simples da gente ver, tá? A relação entre a força externa e a solução particular, tá bom? E nesse curso a gente vai praticamente focar nesses três tipos de exemplos. Terão talvez algum exercício com forças um pouco distintas, mas é basicamente esse tipo de força que a gente vai estar interessado nesse problema, né, nesse curso, para esse tipo de problema. Tá bem? Bom, né, por exemplo, se eu tenho um oscilador harmônico forçado, tá, com uma força externa F0 cosseno de ômega t no regime de amortecimento forte, tá bem? Eu vou ter que a solução do meu problema é A e a menos gama 1t, mais B e a menos gama 2t, mais C1 cosseno de ômega t, mais C2 seno de ômega t. Tá bem? Então, a gente vai ter essa solução total para o meu problema do amortecimento forte com a força externa. Tá? E o interessante de notar é o seguinte, alguém pode perceber aí e falar, mas, pô, professor, eu tenho A, B, C1 e C2. São 4 incógnitas. Tá? Como que eu acho essas 4?
Basicamente, pessoal, C1 e C2, elas dependem exclusivamente da força externa, tá? Enquanto A e B dependem das condições iniciais do problema, tá? Então, quando você resolve a equação da solução particular, o que acontece é que você não fica dependente de uma incógnita, tá? Todas as constantes você acaba encontrando, tá? A gente vai ver isso já já. Então, quando a gente aplica as condições iniciais, de novo, vai ser só para achar A e B. Bom, então, pessoal, se eu puder escrever uma receitinha de como resolver um oscilador harmônico forçado, tá? Então, a receitinha seria alguma coisa desse tipo. Primeiro, né, achar a solução particular. Tá? Perceba que a solução particular é encontrada de forma absoluta, tá? Sem qualquer constante indeterminada. Desculpa. Tá bem? Então, quando você achar a solução particular, ela não vai depender de uma constante que você não conhece. Bom, feito isso, a gente vai usar o tipo de amortecimento e determinar a solução homogênea. Daí eu chamo sua atenção. Perceba que aqui tem duas constantes indeterminadas que dependem das condições iniciais. Daí eu escrevo, então, a solução total. Tá? Então, eu tenho a solução total e só então eu vou usar a condição inicial para determinar as constantes determinadas. São essas daqui, né? Tá bem? Então, a regrinha é essa. Primeiro, eu acho a solução particular, acho a homogênea, somo as duas e só depois eu aplico as condições iniciais. Tá bem? Bom, se eu for pegar a solução da homogênea, a gente já viu na aula passada que se T é muito maior do que 1 sobre gama, não depende de qual tipo de amortecimento. Qualquer amortecimento que a gente tenha, se T vai para infinito, o X homogêneo vai para zero. Concorda? A solução da homogênea é sempre tal que ela vai para zero, porque ela sempre tem um termo E a menos gama T. Tá? No amortecimento forte é gama 1 e gama 2, mas eles são sempre da ordem de gama. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando esse número aqui é muito grande, E elevado a menos infinito, obviamente, isso aqui é zero. Tá? Então, pessoal, a solução homogênea, ela sempre vai para zero. Então, eu chamo ela de solução transiente, tá? Que acaba. A solução da particular, eu vou chamar de solução estacionária, porque depois de um tempo muito longo, é a única que sobra no meu problema, tá? Então, aquele exemplo que eu tinha dado até agora há pouco, E elevado a menos gama 1t, mais B, E elevado a menos gama 2t, mais C1 cosseno de ômega t, mais C2 seno de ômega t, obviamente, o termo em azul é o termo transiente, e a solução em amarelo é a solução estacionária. Percebam vocês que se o tempo é muito grande, isso vai para zero, isso vai para zero. Então, a solução x de t sobra só a parte estacionária. Tá joia, pessoal? Bom, dito isso, pessoal, vamos ver um exemplo, talvez mais interessante de oscilador harmônico forçado, que é aquele com uma força externa oscilante, ou seja, uma força externa do tipo cosseno de ômega t, tá? Uma força periódica. Bom, para a gente ver isso daí, então, o exemplo, né, interessante que a gente quer é basicamente escrever esse problema e achar a solução para o oscilador harmônico forçado
desse tipo aqui. Tá bem? Então, a gente vai agora achar a solução da homogênea e achar a solução da particular. Mas a gente vai seguir aquela regrinha que eu vim falando com vocês. Tá? Vamos achar primeiro a solução da particular e depois achar a solução da homogênea. De modo que eu possa achar a solução da particular e resolver esse problema para qualquer tipo de amortecimento daqui a pouco. Tá? Bom, para achar a solução da particular, pessoal, vamos propor exatamente aquele tipo de solução que a gente veio falando. Tá? É uma constante vezes um seno, mais uma constante vezes um seno. Tá? Então, é aquela que a gente já veio escrevendo, x particular de t igual a C1 cosseno de ômega t, mais C2 seno de ômega t. Tá? Aqui... Opa, aqui deu algum pau aqui, acho do copy and paste, isso aqui não era para ter aparecido, tá? Tá bom, pessoal? Bom, então eu vou tirar agora a derivada da solução particular. Eu tenho que x particular ponto é menos ômega C1 seno de ômega t, mais ômega C2 cosseno de ômega t. O x particular, dois pontos, vai ser menos ômega 2 C1 cosseno de ômega t, menos ômega 2 C2 de ômega t. Tá bom? Acho que eu esqueci de falar o seno aqui. Bom, com tudo isso, pessoal, eu posso agora pegar esse cara e esse cara, substituir aqui, aqui e aqui, e escrever, então, a solução do meu problema da seguinte forma. Eu tenho menos ômega 2 C1 cosseno de ômega, menos ômega ao quadrado, desculpa, C1 cosseno de ômega t, menos ômega ao quadrado C2 seno de ômega t, mais 2 gama, menos ômega C1 seno de ômega t, mais ômega C2 cosseno de ômega t, mais ômega zero ao quadrado, vezes C1 cosseno de ômega t, mais C2 seno de ômega t, é igual a meio de F0 cosseno de ômega t. Tá bem? Bom, perceba o seguinte, pessoal. Perceba o seguinte. Do lado, do lado direito da igualdade, eu só tenho um cosseno. Tá? Do lado esquerdo da igualdade, eu tenho termos em cosseno e em seno. Tá? O que eu vou fazer aqui, por facilidade? Eu vou colocar quem tem cosseno com quem tem cosseno, quem tem seno com quem tem seno. Tá? Vou fazer assim, ó. Vou pegar o termo cosseno, que é menos ômega ao quadrado C1, mais ômega zero ao quadrado C1. Tá? Então, fica ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado C1. Mais 2 gama ômega C2. Mais 2 gama ômega C2. Isso aí vezes cosseno de ômega T. Daí eu tenho, vezes o seno, eu tenho ômega zero C2. Ômega zero ao quadrado C2. Aqui eu tenho menos ômega ao quadrado C2. Então, fica ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado C2. Tá? E aqui eu tenho menos 2 gama ômega C1. Então, fica menos 2 gama ômega C1. Isso daí vezes seno de ômega t. Tá? Note o seguinte, eu tenho que ter uma solução que é solução a qualquer momento. Tá? A solução não pode ser só solução agora e deixar de ser solução depois. Né? Isso não parece coisa de política, né? É só solução na hora da campanha. Não, isso aqui tem que ser solução, isso aqui é física, tem que ser solução a qualquer momento. Sendo assim, perceba aqui, como, vou até fazer de vermelho, como aqui eu só tenho cosseno, o termo que tem cosseno aqui tem que ser igual ao termo que tem cosseno aqui. O termo que tem seno aqui tem que ser igual ao termo que tem seno aqui. Ou seja, isso tem que ser igual a zero. Porque eu não tenho seno desse lado da equação.
tá? Então, esse cara aqui tem que ser 0. E esse cara aqui, vou fazer de azul, esse cara aqui tem que valer F0 sobre M, tá? Ou seja, a gente tem um sisteminha de duas equações, duas incógnitas. Simples assim. Ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado C1, mais 2 gama ômega C2 é igual a meio de F0, e ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado C2, menos 2 gama ômega C1 é igual a 0. Tá bem? Então, a gente tem esse sisteminha. Eu conheço ômega ao quadrado, porque eu sei quem que é a força. Eu que apliquei essa força. Eu conheço ômega 0, porque eu sei quem é o oscilador. E eu conheço o gama, porque eu também sei quem que é o oscilador. Tá? Então, só não conheço C1 e C2. Agora eu resolvo e acho C1 e C2. Tá? Eu resolvo isso daí, eu chego simplesmente que C2 é 2 gama ômega sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, vezes C1, tá? Basicamente, usando essa equação aqui, ó, eu chego nisso, de modo que eu posso substituir C2 aqui na equação de cima por esse cara, de modo que eu fico ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado C1, mais 2 gama ômega vezes 2 gama ômega sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado C1, igual a meio de F0. Tá? Então, perceba que eu consigo resolver agora isso aqui para C1. A solução fica simplesmente que C1 é igual a F0 sobre M, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais 2 gama ômega, tudo ao quadrado. Certo? Daqui. E se eu pego esse C1 e jogo aqui, obviamente, eu cancelo esse com esse e sobra isso aqui em cima, de modo que o C2 é simplesmente isso daqui, tá? Então, agora eu tenho C1 e eu tenho C2. Tá bom? Então, o C2, eu só troco esse termo aqui por 2 gama ômega, tá? Beleza. Então, pessoal, a solução particular, perceba, isso é a solução particular. Ela é escrita de forma única, perceba que ela não depende de nenhuma constante determinada, e é isso daqui. Esse particular é igual a F0 sobre M, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, dividido por ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado, cosseno de ômega t, mais F0 sobre M, 2 gama ômega, dividido por raiz quadrada, não, que raiz quadrada? Dividido por ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 2 gama ômega, tudo ao quadrado, seno de ômega t. Tá? Bem, vocês concordam que isso daqui, ó, esse termo, eu posso escrever com raiz quadrada dele, vezes a raiz quadrada dele de novo? Posso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse caso de uma forma bonitinha. Vou escrever, ó, x particular é igual a F0 sobre M, tá? Eu tenho F0 sobre M aqui, eu tenho F0 sobre M aqui, tá? Dividido por raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado. Mas se eu tirei essa raiz quadrada aqui fora, me sobra uma raiz quadrada dentro, para cada um. Então, fica, o termo que multiplica o cosseno vai ficar ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, dividido por raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado, vezes cosseno de ômega t, mais 2 gama ômega dividido por raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado, seno de ômega t. Tá? Perceba que eu fiz isso daí, e algum aluno deve pensar, poxa, o professor acho que fez só isso daí porque deve estar muito cedo, ele está meio dormindo, não sabe para onde ele quer ir. Na verdade, é quase ao contrário, não que você não esteja com razão. Mas perceba o seguinte,
Eu pego esse cara. Eu pego esse cara. E eu elevo ao quadrado os dois e somo, dá quanto? Perceba, se eu elevo esse cara ao quadrado, vai ficar isso aqui ao quadrado, e essa raiz quadrada some. Se eu levo isso daqui ao quadrado, vai ficar isso daqui ao quadrado, e essa raiz quadrada some. E eu somo os dois, percebam que o denominador é o mesmo, nos dois casos. Então, é só somar a parte de cima, o numerador. Então, vai ficar ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado, dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, todo mundo, mais 2 gama ômega, tudo ao quadrado. Isso daí dá 1. Né? Bom, se eu tenho dois números que elevado ao quadrado e somado dão 1, eu posso chamar um deles de cosseno de alguma coisa, eu vou chamar de cosseno de φ, e eu posso chamar o outro de seno de alguma coisa, seno de φ. Tá bem? Ou seja, se eu chamo cosseno de φ, ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, raiz quadrada de ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado, e seno de φ de 2 gama ômega, raiz quadrada de ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado, a minha solução x de p é f0 sobre m, essa raiz quadrada, vezes cosseno de φ, cosseno de ômega t, mais seno de φ, seno de ômega t. Tá? Bom, aí já sabe onde eu quero chegar, né? A gente lembra de trigonometria que cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. E cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, A, B, A, B. Então, fica seno A, seno B. Então, eu vou chamar isso daqui simplesmente de f0 sobre m, dividido por essa raiz quadrada, cosseno de ômega t menos φ. Onde o φ é o arco cuja tangente é 2 gama ômega sobre ômega ao quadrado, ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, e ele é o atraso de fase entre a força aplicada e o deslocamento do corpo. Ah, professor, o que é isso? É basicamente quanto tempo demora para o corpo reagir. Não é quanto tempo, mas é como que o corpo demora para reagir à força aplicada. Sabe? Então, é basicamente isso daqui, ó. Perceba que se gama é igual a zero, não tem amortecimento. Então, quanto que vale a tangente de φ? Bom, se o gama é igual a zero, isso aqui dá zero. Se a tangente de φ é zero, φ também é zero. Ou seja, aqui dá zero. Ou seja, não tem atraso. Quer dizer, se eu apliquei uma fase φ, se eu apliquei uma força F0 cosseno de ômega t, o meu corpo vai se mover com essa mesma vai se mover exatamente junto com a força. Quando a força é máxima, o meu corpo está na posição máxima. Quando a força é mínima, o corpo vai estar na posição mínima. Tá? Então, eu não tenho atraso. Agora, por outro lado, se 2 gama ômega sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado é muito maior que 1, tá? Que isso pode acontecer em duas situações. Pode acontecer se ômega for muito perto de ômega zero, ou se gama for muito maior do que ômega zero. Tá? Só estão num amortecimento muito forte. Perceba que se isso acontece, essa tangente ela é muito grande. Se a tangente tende a infinito, o φ tende a π sobre 2. Então, eu vou falar que o deslocamento está atrasado de 90 graus em relação à força. O que é isso? Vamos fazer um gráfico aqui para a gente entender um pouquinho. Tá, eu vou fazer o gráfico em azul da força.
Então, a força é cosseno de ômega t. Então, para tempo igual a zero, o cosseno de ômega t começa lá em 1. Então, a força é mais ou menos isso daqui, né, pessoal? Me perdoe aí o meu pouco talento para escrever na tela, mas é um cosseno que começa em 1, vai para menos 1, vai para 1, vai para menos 1, mas o importante é que ele comece em 1. Daí, se eu estou nessa situação, que eu tenho um atraso de fase de π sobre 2, quer dizer o quê? Que o x particular, quando o tempo vale zero, é cosseno de menos π sobre 2. Cosseno de menos π sobre 2 é zero. Então, eu começo aqui. Quando o tempo é tal que ômega t vale π sobre 2, fica cosseno de π sobre 2 menos π sobre 2, que é zero, então dá 1. Então, ele vai estar aqui. Então, ele vai estar fazendo uma coisa assim, ó, ele vai subindo, aqui, desce, aqui, sobe aqui, desce aqui. Não. Imagine que isso aqui é um cosseno, tá? Tá meio ruim, mas o ponto importante é, vamos fazer o ponto importante em vermelho. Quando a força é nula, o meu x é máximo. Quando o meu x é nulo, a força tem maior amplitude. E assim por diante. Percebe? Tá? É isso daí. Então, eu digo que o movimento está atrasado em 90 graus em relação à força aplicada. E, nesse caso, ocorre porque eu tenho ou ômega zero muito perto de ômega, ou porque eu tenho gama muito grande. Tá joia? Tá legal, pessoal? Então, percebam que o movimento não necessariamente segue a risca a força externa. Ela vai seguir o tipo da força externa, mas ele pode, no caso aqui, estar atrasado. Ou seja, demora um tempo para o corpo responder à força aplicada. Tá bem? Então, uma vez que a gente conhece a solução particular, né, a gente pode agora escrever a solução total também do problema. Tá? Então, se o amortecimento for fraco, por exemplo, se gama é menor do que ômega zero, a solução total para esse oscilador vai ser o quê? Vai ser C, E a menos gama T, cosseno de ômega 1 T menos θ, mais F0 sobre M, dividido por raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado, cosseno de ômega T menos φ. Percebam, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, esse φ aqui não tem nada a ver com esse θ aqui, tá? Esse ômega aqui não tem nada a ver com esse ômega 1 aqui. Percebam que são dois cossenos, mas um é de bananas, outro é de maçã. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, o ômega, ele depende da força aplicada. Tá? Eu vou lá no meu gerador dessa força e ajusto quem é o ômega. Enquanto o ômega 1 depende apenas dos parâmetros do meu oscilador em si, tá? Que é ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado, raiz quadrada disso, tá? Eles não são iguais. Eles podem ser iguais? Podem. Eu posso ir lá e mexer na minha força, no meu gerador da força, e fazer com que eles fiquem iguais. Mas eles não são iguais, não é o mesmo ômega, tá? Outra coisa, o φ aqui, ele é aquele φ que é o arco cuja tangente, né, é o arco tangente de quê? De 2 gama ômega sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. O θ é um outro ângulo. Tá? O θ é um ângulo que depende das condições iniciais do meu problema. Tá? Então, percebam que isso daqui já está tudo determinado. Só que não preciso me preocupar mais com ele. Quem é indeterminado é C, aqui, e o θ. Tá bem? Esse é o cara que eu vou precisar achar através das condições iniciais do problema. Tá joia? Então, pessoal, eu vou escrever a posição inicial, por exemplo, C, cosseno de θ, mais F0 sobre M,
ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado cosseno de φ, é igual a φ, até a x0, tá? Então, se eu substituo t igual a zero aqui, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para 1, então me resta essa expressão. Isso daqui é um número, porque eu conheço o φ. Isso aqui é um número, tá? Então, eu resolvo, e eu tenho também que a velocidade em zero, tá? Você deriva essa expressão aqui do x, a velocidade em zero dá menos gama c cosseno de θ, mais ômega 1 c seno de θ, mais ômega f0 sobre n, raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado, seno de φ, é igual a zero. Eu acho... Ah, não, tá certo. Tá certo, não errei esse nome. Tá? Então, percebam que eu tenho duas expressões, uma para x0, outra para v0, e eu tenho duas incógnitas, que são θ e c. Θ e c. Θ e c. Tá bom? Então, com isso, eu acho quem é c, e eu acho quem é θ. Tá? Então, eu tenho aí minha solução completa. Percebam que para achar c e θ, eu faço agora com a solução total, como eu já havia dito antes. Não faz sentido, pessoal. Isso é um erro muito comum dos alunos, achar a solução homogênea, e daí já aplica as condições iniciais do problema na solução homogênea, ou seja, como se isso aqui não existisse. Tá? Então, eles fazem só c cosseno de θ igual a x0, menos gama c cosseno de θ, mais ômega 1 c seno de θ igual a v0. Tá? E resolve só para homogênea, e depois acha acha c e θ e joga uma solução total aqui em cima. Então, isso dá errado, muito errado, por quê? Porque a solução total é homogênea mais particular. E quando eu falo para você que no tempo t igual a zero, a partícula está com posição x0 e velocidade v0, a partícula não vai falar, bom, eu estou na posição x0, mas é minha posição homogênea. Minha particular é outra coisa. Não, a partícula não sabe. Tá? A solução x0 é a solução do movimento da partícula. O movimento da partícula é dado por isso, mais isso. Então, não faz sentido você resolver só para isso. Tá? Então, você tem que substituir as duas coisas. Óbvio, você tem que somar primeiro para depois substituir, obviamente. Bem, professor, só uma dúvida para confirmar. O seno de θ, perdão, cosseno de φ e o seno de φ, você que escolhe qual vai ser qual, né? Aí você escolheu um só para ficar mais fácil a conta no final. Desculpa, fala de novo. O seno de φ e o cosseno de φ, no slide anterior, se não me engano, é você quem escolhe qual vai ser qual, né? O que você está falando? Aonde você está falando? Acho que no slide anterior. Seno de φ. Ah, sim, claro. Entendi o que você está falando. Aqui, né? Aqui. Isso. É você que escolhe de forma que fique mais fácil a solução no final, né? Na verdade, tanto faz, porque se eu faço ao contrário, eu chamo o verde de cosseno e o azul de seno, tá? Aqui vai ficar seno, aqui vai ficar cosseno, certo? Então, vai ficar cosseno A, seno B, e seno A, cosseno B. O que é isso aqui? Isso aqui é um seno de ômega t. Eu não vou chamar de φ, tá? Vou chamar de beta. Só para ser um ângulo diferente, tá? Concorda? Se ficar seno, cosseno, mais seno, cosseno, vai ficar seno de ômega t mais beta. Certo? Vai ficar seno de ômega t mais beta. Onde beta é o arco tangente de... Agora é o contrário. Ômega ao quadrado sobre 2 gama ômega. Certo? Certo. Então, você percebe que beta e φ eles são complementares. A diferença deles é π sobre 2.
certo? Quando Certo. se eu faço gama igual a zero, tangente de φ é zero. Se eu faço gama igual a zero, tangente de beta é infinito. Então, beta é π sobre 2 mais φ. Certo? Ah, entendi. Continua dando o mesmo Então, se eu resultado, ponho só uma aqui outra agora, coisa. seno de ômega t mais φ mais π sobre 2, vai ficar seno de ômega t mais φ vezes cosseno de π sobre 2, que é zero. Aliás, no caso aqui é menos, né? Eu teria que trocar o sinal só. Mas percebe que vai voltar exatamente ao cosseno que a gente tinha com φ. Então, independente de como que eu resolvo, o movimento é o mesmo, obviamente. Né? São só artifícios matemáticos de descrever o mesmo movimento. O movimento dá exatamente a mesma coisa. Te convenci? Convenceu, sim. Perfeito. Obrigado, professor. E, então, pessoal, a gente tem que lembrar que o primeiro termo ele é transiente. Né? Ele morre. Tá? De modo que esse cara vai ficar simplesmente, quando o tempo vai para muito grande, a solução, opa, antes de mais nada, a solução vai ficar só isso daqui, certo? Então, quando o tempo é muito grande, esse cara morre e a solução vira só isso daqui. Eu fiz dois exemplos para a gente ver como isso acontece. Eu fiz um exemplo onde ômega 1 é muito grande e omeguinha é muito pequeno, e fiz ao contrário, quando o ômega é muito grande e ômega 1 é muito pequeno, tá? Para vocês verem como acontece. Vamos ver primeiro um exemplo quando o ômega, ele é 20% do ômega 1, ou seja, a força externa está dirigindo o negócio bem lentamente e a frequência natural do oscilador é bem mais rápida. Percebam que a solução homogênea, essa em preto aqui, pontilhada. Vocês percebem que ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, bem rapidinho e vai para zero. Por quê? Porque ela tem o decaimento exponencial aqui. Tá? A solução da particular é essa em azul, que é um cosseno. Está oscilando e vai oscilando o resto da vida. Certo? E a solução total do problema é a vermelha, que é azul mais a preta. Então, você percebe que até aqui o seu tempo de 1,5 segundos, aproximadamente, eu consigo dizer a vermelha, eu consigo separar visualmente a vermelha da azul. Você percebe claramente. Por quê? Porque você tem essa modulação causada pela curva preta. Tá vendo? Né? Você vê claramente essas diferenças aqui. Agora, depois de um tempo muito grande, note que a curva azul e a curva vermelha se tornam exatamente a mesma, porque a curva preta vai a zero. Tá? Então, o movimento se reduz ao movimento da solução particular. Agora, vamos inverter. Vamos fazer um ômega muito maior do que o ômega 1. Então, 10 vezes maior que o ômega 1. Então, eu tenho uma força externa oscilando super rápido e o oscilador meu, ele é bem mais lento. Tá? Então, é o inverso. Percebam o seguinte, a curva preta, de novo, é a solução homogênea. Vocês percebam que ela está oscilando bem lentamente. A curva azul é a solução particular. Percebam que ela está oscilando bem rápido. E a curva vermelha é a solução total. Vocês percebam que, de novo, até aqui, um tempo da ordem de 1,5 segundos, né? Eu escolhi os tempos aí meio que aleatoriamente, só para ficar legalzinho o gráfico. Mas percebam que até lá, eu tenho a oscilação dada pela solução particular modulada pela solução da homogênea. Eventualmente, quando a homogênea morre, as duas, particular e total, tornam-se iguais. Vocês estão vendo? Então, essa é a ideia da questão do primeiro termo ser transiente. Ou seja, depois de um certo tempo,
depois de um certo tempo, essa solução da homogênea, ele para de ser importante. Tá? Ou seja, olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Se eu tenho um oscilador harmônico e eu estou forçando ele de alguma forma, aqui no caso uma força externa, que é um cosseno. No primeiro caso, eu comecei com x0 igual a, sei lá, um x0 igual a 0 e um v0 positivo. No outro caso, eu começo com x0 menor que 0 e um v0 igual a 0, por exemplo. Tá? Não é o caso aqui, mas só para a gente discutir. Vocês concordam comigo que esse caso e esse caso vão resultar em constantes C e θ distintos? Porque as condições iniciais não são as mesmas. Tá? Todavia, pouco importa as minhas condições iniciais. Por quê? Porque depois de um tempo grande, independentemente das condições iniciais, o problema ele vai ser o mesmo. Por quê? Porque esse termo que depende das condições iniciais morre. Sobra só o termo que independe delas. Tá bem? Então, isso é um resultado interessante que a gente precisa perceber. Tá joia, pessoal? Bem, então, é importante lembrar que o mesmo acontece se o amortecimento for forte, né, se eu tenho um amortecimento do tipo A, E elevado a menos gama 1T mais B elevado a menos gama 2T, né? Se o tempo é muito grande, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, tá? E sobra apenas esse cara aqui. Se o amortecimento é crítico, ou seja, se é D mais E, T elevado a menos gama T, esse cara vai a zero, tá? Ah, professor, mas aqui tem um T, e o T vai para infinito quando o T vai para infinito, né? Só que note o seguinte, esse cara vai para infinito linearmente, esse cara vai para zero exponencialmente. Então, o cara vai para zero muito mais rápido do que o linear vai para infinito. Tá? Então, pessoal, independentemente do tipo de amortecimento, se o t vai para infinito, a solução se reduz à solução particular. Tá bem? Então, quando o t vai para infinito, a solução do problema é somente a solução da particular. Veja, isso não é um caso particular da força senoidal. Isso é para qualquer tipo de força. Tá? Então, professor, mas aquela força do tipo F0 elevado a menos alfa T? Também. Só o que acontece? Qual que é a solução desse cara para tempo muito grande? É zero. Ou seja, é para zero. Tá? Tá joia, pessoal? Tá bem? Então, repetindo aquilo que eu já havia falado, isso aí é independente das condições iniciais do problema. Tá claro? Agora, pessoal, vamos concentrar um pouquinho de novo. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, professor. Manda ver. Isso significaria fisicamente que a força de atrito para de agir depois de um certo tempo? Não. Não. Não? Não. Não. Não significa isso, porque, perceba, essa solução aqui, a solução da particular, ela envolve a força de atrito também, né? A força de resistência. Tá? A gente achou ela aplicando isso daí. Tá? Entendi. Certo. Tá bom? Não, tá bom. Tá joia? Então, pessoal, agora, uma pergunta que eu quero fazer para vocês, na minha vez de perguntar, é o seguinte. Imagine que eu esteja já nessa situação, tempo grande. Então, eu liguei minha força externa está operando ali, e eu pergunto, tem como aumentar a amplitude dessa oscilação? A amplitude é isso daqui, né? Amplitude é isso daí, porque o cosseno vai entre mais ou menos 1.
Isso aí é amplitude. Isso aí que determina quão grande que eu estou oscilando. Tá? Então, tem como aumentar essa amplitude de oscilação da solução estacionária? Tá? Alguém pode responder? Tem. Aumenta F0. Obviamente, se aumentar F0, aumenta a amplitude. Mas eu não quero aumentar o F0. Eu não quero fazer mais força. Não quero trabalhar mais. Eu quero trabalhar mais esperto. Né? Não quero, né, colocar mais força no problema. Eu quero colocar a força de um jeito mais inteligente, digamos assim. Tá? E tem um jeito bem legal de fazer isso, é fazer o meu oscilador em ressonância. Tá? O que é isso? Basicamente, você perceber a solução estacionária, né, ela é dada por esse termo aí, que depende de um F0 sobre M, raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado. Né? Se eu pego esse tipo de solução, de novo, a única forma de eu alterar a minha amplitude é eu mudar no F0, que eu não quero fazer, ou alterar a frequência de oscilação da minha força externa. Eu vou lá no gerador e vou mudando a frequência dela, tá? Sem mudar a intensidade, deixando F0 constante, tá? Então, a amplitude, ela é dada por isso daqui, né? F0 sobre M, raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado. Se eu quero achar a amplitude máxima, vocês concordam que isso aqui é uma constante? Então, se eu quero maximizar isso daí, é a mesma coisa de eu minimizar essa função aqui. Certo? Se eu minimizo o denominador, eu maximizo a função. Certo? Então, eu vou fazer isso de novo, minimizando o denominador através da mudança da frequência externa. Tá? Então, eu vou chamar esse denominador de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado tudo ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado. Ah, professor, você esqueceu da raiz quadrada. Não, não esqueci. Porque se eu minimizo o termo ao quadrado, obviamente eu minimizei o termo. Certo? Então, é simplesmente achar o valor de mínimo para essa função f de ômega, fazendo df de ômega, que é igual a menos 4 ômega, ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, mais 8 gama ao quadrado ômega, isso aí igual a 0. Então, eu posso fatorar 4 ômega aqui também, de modo que fica 4 ômega vezes menos ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais 2 gama ao quadrado. Isso aí tem que valer 0. Isso aí tem que valer 0. Então, basta, para esse cara valer 0, basta que isso vale a 0 ou isso vale a 0. Mas se o ômega é 0, eu tenho uma força que é uma constante, concorda? Porque se a minha força é F0 cosseno de ômega t, se o ômega vale 0, isso daqui dá 1, então a minha força vira F0, é uma força constante. Tá? A força constante é uma solução. A outra solução é zerar esse cara aqui. Para zerar esse cara aí, basta eu fazer, então, um ômega igual a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos 2 gama ao quadrado. E eu vou chamar isso aí de ômega R, que eu vou falar que é da ressonância. Tá? Então, note o seguinte, que o ômega de ressonância é ômega 0 ao quadrado menos 2 gama ao quadrado. Perceba, substitua aqui. Ômega 0 ao quadrado menos 2 gama ao quadrado, fica ômega 0 ao quadrado menos 2 gama ao quadrado, menos ômega 0 ao quadrado, cancela. Mais 2 gama ao quadrado, cancela, dá 0. É a solução. Tá joia? Agora, o ômega tem que ser um número real, certo? Senão não faz sentido eu falar de frequência. Não tem como eu falar disso porque o corpo está oscilando no mundo real. Tá? Então, se o corpo está oscilando no mundo real, o ômega tem que ser real. E para o ômega ser real, eu preciso que o ômega 0 ao quadrado seja maior que 2 gama ao quadrado. Vocês concordam? Ou seja, eu preciso que gama
seja menor do que ômega 0 sobre raiz de 2. Agora, raiz de 2 é 1,4. Ou seja, o gama tem que ser menor do que ômega 0, com certeza. Portanto, eu só tenho um ômega de ressonância se eu estou no amortecimento fraco. Tá joia? Que é uma situação onde eu consigo achar um ômega de ressonância. E note, nem todo amortecimento fraco, tem que ser bem fraco, tem que ser que o gama menor do que ômega 0 sobre raiz de 2. Tá joia? Então, note que a amplitude máxima, então, é dada pelo seguinte. Eu posso substituir aquele ômega de ressonância nessa função. Então, fica ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado mais 2 gama ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 gama ao quadrado, ômega 0 ao quadrado menos 2 gama ao quadrado. Tá? Eu vou fatorar. A primeira coisa que dá para fazer é cancelar esses ômega 0 ao quadrado aqui. Aqui fica 4 gama ao quadrado. Aqui já tem 4 gama ao quadrado. Aliás, 4 gama quarta, perdão. Então, eu consigo fatorar 4 gama ao quadrado vezes ômega 0 ao quadrado mais gama ao quadrado. Isso daí me dá, então, que a amplitude máxima é F0 sobre N sobre 2 gama vezes raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado mais gama ao quadrado. Tá bem, pessoal? Tá bem? Note o seguinte. Perceba o seguinte, super importante, que quanto menor o amortecimento, ou seja, quanto menor o gama, maior a amplitude máxima. Tá? Eles são inversamente proporcionais aqui. Então, se o gama vai com um número muito pequeno, a minha amplitude máxima pode explodir. Já posso ter amplitudes muito grandes. Quando o gama é muito menor do que o ômega 0, ou seja, nessa situação, quando o amortecimento é muito fraco, o ômega de ressonância torna-se ômega 0, né? Porque, lembra, o ômega de ressonância, eu vou escrever aqui em cima, é igual a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos 2 gama ao quadrado. Se o gama é muito menor do que ômega 0, gama ao quadrado é muito, muito, muito menor do que ômega 0 ao quadrado. Portanto, isso aqui vale 0. O ômega R vira aproximadamente ômega 0. Tá? Ou seja, se eu estou numa situação que o amortecimento é muito, 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 muito fraco, o que acontece? Acontece que a minha ressonância é exatamente a frequência natural do meu oscilador. Tá? Então, pessoal, vou fazer um exemplo, vou discutir um exemplo com vocês. Imagine que eu tenha um oscilador harmônico fracamente amortecido. E daí eu tenho duas fontes. Uma que dá para aplicar uma força externa constante, F0, e a outra que dá para aplicar uma força externa periódica, F0, cosseno de ômega RT. Tá? Qual a amplitude máxima em cada caso? Mais do que isso. Qual é maior? Tá? Perceba o seguinte, na força constante eu estou puxando para uma direção o tempo todo. Né? Então, imagina, aqui tem um oscilador. Tá? Massinha. Então, no primeiro caso, eu estou fazendo isso aqui o tempo todo. Estou puxando para lá o tempo todo. No segundo caso, hora eu estou puxando para lá, hora eu estou puxando para cá, hora eu estou puxando para lá, hora eu estou puxando para cá. Qual deles dá amplitude máxima? Tá? Vamos ver. Eu fiz um gráfico aqui para a gente discutir. Tá? A frequência, desculpa, quando a frequência ômega é 0, eu tenho esse caso aqui, vocês concordam? Porque ômega igual a 0, eu tenho cosseno de ômega t igual a 1. Então, a força externa constante, ela pode ser falada como se fosse essa força para ômega igual a 0. Então, esse caso aqui. Tá? Veja. É ômega sobre ômega 0 aqui. Tá? Então, quando ômega vale 0, ômega sobre ômega 0 vale 0. Então, perceba que eu tenho
gama igual a ômega zero, gama igual a ômega zero sobre raiz de 2, gama igual a meio de ômega zero, gama igual a 1/4 de ômega zero, 1/10 de ômega zero e 1/100 de ômega zero. Independentemente disso, a amplitude máxima, eu normalizei aqui para 1, num dos casos, ela não muda para a força externa. Percebe? Ela não muda. Se a força externa é constante, ela não muda. Ela vai ser 1, independente do tipo de amortecimento que eu tenho. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Quando eu fizer o exemplo de força constante. Tá? Então, perceba que ela não muda. Agora, se o ômega é diferente de zero, vocês percebem que quando o gama é igual a ômega zero, eu vou aumentando a frequência para ter uma força periódica, a amplitude só faz cair. Faz cair. Por quê? Porque quando o gama é relativamente grande, a força ela está fora de fase com o deslocamento. Então, o corpo está indo para cá, a força está para cá. Então, o corpo está indo para lá, a força está vindo para cá, de modo que ela freia. Agora, se o gama é igual a 1 sobre raiz de 2 ômega zero, vai acontecer que, eventualmente, vai ter uma frequência que vai fazer oscilar mais junto do que ao contrário. Eles começam a aumentar a amplitude. Quando o gama é igual a meio ômega zero, você percebe que você tem um ponto de máximo aqui, que já fica mais claro de ver, tá? Que é quase 2 vezes a amplitude que eu tinha da força constante. Agora, se eu vou diminuindo, e se eu chego a 1% de ômega zero, ou seja, se eu estou num sistema cujo amortecimento é muito fraco, o que acontece? Vocês lembram de alguns slides atrás que quando o gama é muito pequeno, o φ é zero. Ou seja, o corpo está oscilando junto com a força. O que eu quero dizer com isso? Estou dizendo que quando o corpo está vindo para cá, a força está indo para lá. Quando o corpo está vindo para cá, a força está vindo para cá. Ou seja, a força está sempre favorável ao aumento de x. De modo que você tem uma amplitude gigantesca. Tá? Ou seja, se o gama, no caso aqui, vale 1% do ômega zero, e eu vou mudando a frequência da minha força externa, a amplitude vai aumentando e ela chega até 2.000 vezes aquela amplitude que eu tinha só com a força externa constante. Tá? Então, percebam a diferença que faz na amplitude. Tá? Esse gráfico aqui tem logaritmo, para vocês terem uma ideia. Tá? E aumenta mais do que 3 ordens de grandeza na amplitude. Tá joia? Então, isso daí eu digo que está em ressonância. Tá joia? Então, a gente vai agora discutir mais um exemplo, que é o exemplo da força constante, mas na próxima aula a gente vai voltar nessa questão de ressonância e discutir qualidade de oscilador, coisas desse tipo, tá? Vocês vão ver que é bem legal. E segue exatamente o que a gente está falando aqui sobre ressonância. Bem, então, pessoal, por fim, eu quero discutir com vocês um outro tipo de oscilador harmônico forçado, mais um exemplozinho, para a gente ver que os conceitos se aplicam aqui também, muitos deles, né? Que é a força degrau. Qual que é a força? O que é a força degrau? Imagina que eu tenho um oscilador harmônico amortecido. Aqui eu vou fazer o caso do amortecimento crítico, porque eu escolhi o amortecimento crítico, tá? Não tinha que ser o amortecimento crítico, não, tá? Então, no instante t igual a zero, a posição e a velocidade do corpo é x0 e v0, tá? Então, nesse instante, eu apliquei uma força do tipo F0 constante ao sistema. Eu quero encontrar a equação do movimento. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que, se eu ploto aqui tempo e força, a força começou aqui em zero. Quando o tempo deu zero, essa força foi ligada e aqui é F0. Então, por isso que eu chamo de força degrau, tá? Eu vim de zero para um F0. Deu um pulo, tá? Bom, então, se eu tenho
maior ou igual a zero, eu estou nessa situação onde a força agora é F0, o tempo que me interessa, né? Eu não sei nada o que aconteceu antes de eu começar a olhar o problema, ou seja, de t igual a zero. Então, a solução da EDO, aliás, a EDO torna-se x 2 pontos, mais 2 gama x ponto, mais ômega 0 ao quadrado x, igual a meia de F0. A força externa é uma constante, é um polinômio, de ordem zero. Logo, a solução particular deve ser um polinômio também, tá? Eu vou propor aqui um polinômio de ordem 2. Por quê? Porque eu tenho até a derivada segunda, tá? Se eu tiver um polinômio de ordem 3, a derivada segunda tem um termo que depende do tempo. Mas não tem nada que dependa do tempo aqui. Então, eu já sei que esse termo que depende do tempo tem que ser nulo. Então, eu sei que qualquer termo que apareça nesse polinômio que tenha ordem acima de 2 é zero, tá? Logo, eu sei que o polinômio, no máximo, tem ordem 2. A gente vai ver qual a ordem desse polinômio agora. Então, eu vou falar que a solução particular é A mais BT mais CT quadrado. Logo, o x ponto vai ser B mais 2CT, e o x 2 pontos vai ser igual a 2C, tá? Isso aí é simples, vocês sabem fazer, qualquer um sabe fazer isso aí. Agora, vamos substituir na equação, e temos, então, 2C mais 2 gama, B mais 2CT, mais ômega 0 ao quadrado, vezes A mais BT mais C, mais CT quadrado, é igual a meio de F0. E eu vou fazer o quê? Eu vou separar os termos, do mesmo jeito que eu fiz naquela hora, que eu separei em termos cosseno e seno, eu vou separar agora em termos baseados na dependência com o tempo. Então, dependência t quadrado, eu só tenho esse cara, que é ômega 0 ao quadrado vezes c. Dependência com t, eu tenho ômega 0 ao quadrado mais bt, e eu tenho 2 gama vezes 2ct, tá? Aqui é 4, tá? Escrevi errado. Então, fica ômega 0 ao quadrado mais b mais 4 gama c vezes t. E o termo que não depende do tempo, que é ômega 0 ao quadrado vezes a, mais 2 gama b, mais 2c. Eita, tá ruim para escrever ontem. Tá bem? Isso daqui tem que ser igual a isso aqui. Perceba o seguinte, eu não tenho nada que dependa de t, nem de t quadrado na minha força externa. Portanto, isso aqui tem que ser zero. Mas o ômega não pode ser zero no meu tempo, então o c tem que ser zero. Então, c é igual a zero. Se c é igual a zero, isso aqui é zero. A dependência com o tempo também não existe. Portanto, o termo entre parênteses tem que ser zero, portanto, ômega não pode, t não pode, tem que ser zero o b. Então, b vale zero. Isso daqui tem que valer 1 sobre m vezes f0, mas o b vale zero, o c vale zero. Eu tenho que t é zero, b é zero, e ômega 0 ao quadrado a, isso é igual a 1 sobre m f0. Certo? Portanto, a solução particular do meu problema é f0 sobre m ômega 0 ao quadrado, que é uma constante. Ou seja, também é um polinômio de ordem zero. Tá joia? Tranquilo, pessoal? Bom, achamos a solução particular. Vamos achar a solução total. A solução total do problema é d mais et, e a menos gama t, mais f0 sobre m ômega 0 ao quadrado. Porque eu havia dito que era um oscilador crítico, amortecimento crítico, tá? A velocidade é só derivar esse cara. Derivada do primeiro vezes do segundo, mais derivada do segundo vezes do primeiro. A gente sabe fazer isso. Então, fica menos gama d mais e, menos gama e, t, e elevado a menos gama t. Perceba que essa parte aqui é constante, não entra na minha velocidade. A derivada é zero. Tá bem? Então, eu tenho aí posição e velocidade. Eu sei as condições iniciais, x0 e v0. Então, a solução é, basicamente, x de zero é d mais f0 sobre m ômega 0 ao quadrado. Por quê? Se eu substituo t igual a zero, esse termo zero, esse termo vira 1. Isso aí é x0. E a velocidade em zero, esse cara
dá 0, esse cara dá 1, fica menos gama D mais E igual a V0. Tá bem? Então, a solução total, né, eu tenho que D é x0 menos f0 sobre m ômega ao quadrado, e E é igual a V0 mais gama x0 menos gama f0 sobre m ômega 0 ao quadrado, e finalmente eu vou escrever que o x de t é x0 menos f0 sobre m ômega 0 ao quadrado, mais V0 mais gama x0 menos gama f0 sobre m ômega ao quadrado, tudo isso vezes o tempo, vezes e a menos gama t, mais a constante, que é f0 sobre m ômega 0 ao quadrado. Tá bem? Então, perceba que a gente tem a solução total do problema. Tá? E note o seguinte, tempos muito longos, isso aqui vai para zero. Certo? Isso aqui vai para zero. Portanto, a solução é a solução da particular. De novo, é a solução estacionária. A solução da particular é uma constante. Ou seja, o x vai ficar parado na posição f0 sobre m ômega 0 ao quadrado. Tá? E a velocidade vai para zero, obviamente. Se o x está parado, dx dt é zero. Tá bem? Então, pessoal, perceba o seguinte. Perceba que a força agora é diferente daquela força que a gente estava tratando até agora. E a gente tem o mesmo tipo de discussão. Que a tempo muito grande, a solução é a solução da particular, que é a solução estacionária. Tá bem? Vamos dividir a lousa aqui só para fazer uma discussão um pouquinho mais legal. Vamos supor que x0 é 0 e v0 é 0. Tá? Só para a gente olhar como é que fica isso aí no gráfico. Tá? Se o x0 é 0 e o v0 é 0, o d vale menos f0 sobre m ômega 0 ao quadrado, e o e vale menos gama f0 sobre m ômega 0 ao quadrado. Então, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0. Então, vocês concordam que o x de t é menos f0 sobre m ômega ao quadrado, 1 mais gama t e é menos gama t mais f0 sobre m ômega 0 ao quadrado? É isso daí, né? Se eu for pôr no gráfico, cara, né? Vou ver o seguinte. Note, lembra que eu falei que a solução, lembra que eu falei para vocês que a solução estacionária independe das condições iniciais? Veja, se eu chutar uma condição inicial qualquer aqui, obviamente, a solução ela ficou escrita dessa forma, mas quando o t vai para infinito, esse cara vai para zero, sobra isso aqui, né? f0 sobre m ômega 0 ao quadrado. Eu sei que a solução no infinito tem que entender isso daí. Se eu comecei com f0, então eu posso dizer para vocês que a solução do problema, ela tem uma cara que começa em 0 e vai tendendo para f0 sobre m ômega 0 ao quadrado. Esse é meu x de t. Tá? Bom, e quem que é a minha velocidade? Velocidade vai ser gama vezes d, apenas. Né? Desculpa. Gama et. Esse cara aqui. Por quê? Se o V0 é 0, isso aqui dá 0. Então, aqui dá 0. Então, fica menos gama et. E o E é menos gama F0 sobre M ômega ao quadrado. Então, fica gama ao quadrado, F0, M ômega 0 ao quadrado vezes T, E a menos gama T. Tá bom? Ou seja, como que fica o gráfico da velocidade? Perceba que se T é muito pequeno, ela cresce com o tempo, e depois que o tempo é muito grande, ela morre com o tempo. Então, ela faz alguma coisa mais ou menos assim. Certo? Então, a velocidade, ela faz alguma coisa assim. Então, ela vai, encontra o máximo, e depois vai para zero de novo. Perceba que ela nunca é negativa, tá? Ela é sempre positiva. Tá joia? Então, pessoal, na aula de hoje, a gente discutiu
oscilador harmônico forçado, a gente discutiu, né, todo o conceito, a gente viu como que o oscilador harmônico forçado, a gente resolve esse problema, né, considerando a solução da homogênea e considerando a solução da particular. A gente fez o caso que, na minha concepção, é o caso mais interessante, que é a força periódica. A gente mostrou, né, que a força periódica ela pode dirigir esse oscilador para amplitudes enormes, né? Vocês, até convido vocês a procurarem outros vídeos, né, no YouTube, onde você vê, eu não me recordo o nome agora, mas eu vou ver se eu acho, e eu vou pôr como link aqui nesse vídeo, o exemplo de uma ponte, acho que é em São Francisco, na Califórnia, que, por causa do vento, ela começou a oscilar e causou uma frequência de oscilação muito próxima da frequência natural dela, de modo que a amplitude de oscilação foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que a ponte quebrou. Tá? Então, esse caso é bastante famoso. Eu vou ver se eu me recordo do nome e coloco o link para esse vídeo. Tem no YouTube bastante vídeo sobre isso. Eu vou ver se eu coloco aqui o link para vocês nesse vídeo. E, então, a gente viu que a gente consegue, né, realmente ter amplitudes enormes com a força oscilante se a gente escolhe a frequência dela de forma ressonante com a frequência natural do meu oscilador. Tá? A gente viu também, né, a questão de uma força que eu chamei de força integral, ou força constante, né, que ela é ligada em T igual a zero, e a gente viu, então, a solução para esse caso. Bom, então, a gente acabou a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o fator de qualidade de oscilador harmônico, né? A gente vai discutir mais um pouquinho sobre a questão da ressonância. A gente vai também falar um pouco sobre trabalho no oscilador harmônico, né, das forças atuantes no oscilador harmônico, né, forçado. E imagino que a gente vai ter tempo de entrar no princípio da superposição. Ou seja, a gente resolveu na aula de hoje o caso de um oscilador harmônico forçado por uma força senoidal, né, uma força periódica, e por uma força constante. E se eu tivesse uma força que seria a soma da força constante mais a senoidal? Como seria a minha solução? Então, é isso que a gente vai ver na próxima aula. Tá joia, pessoal? Então, é isso aí por hoje.